A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom, por essa graça nós estamos hoje no 6º dia do nosso jejum. E a cada dia tem vindo palavras do trono. Hoje você vai receber mais uma palavra do trono de Deus, que vai ser ministrada pelo pastor Aloísio. E esses dias são dias de jejum debaixo das asas do Altíssimo. E uma alegria muito grande poder falar de coisas tão boas, em dias de notícias tão ruins, de notícias às vezes alarmantes, amedrontadoras, mas se você está ligado conosco, certamente a sua fé vai ser poderosamente fortalecida. E um dos segredos de fortalecer a fé é ouvir a pregação da palavra de Cristo. Uma maneira de você nutrir e fortalecer essa palavra dentro de você é confessando ela. E nesse momento eu quero ler a palavra de Deus e depois nós vamos confessar essa palavra juntos. E certamente isso vai adquirir vida dentro de você. Essa vida que procede do trono de Deus. E você não receba só para você. Compartilhe com outras pessoas. Esses são dias de você anunciar as boas notícias do Senhor. A palavra de Deus diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas de Deus. Amém? Então eu quero ler com você. O texto está em Romanos capítulo 16, versículo 20. E a palavra de Deus diz: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Glória a Deus. Quero que agora você, se possível, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e viva essa confissão, nesse momento, em nome de Jesus. Repita comigo assim: o Deus da paz, é Jeová Shalom. Ele é a minha paz. E o meu descanso. Porque eu tenho paz. O Senhor vai em breve esmagar a Satanás debaixo dos meus pés. A graça do Senhor Jesus é comigo. Eu desfruto do favor imerecido. Eu fui feito justiça de Deus. Em Cristo Jesus. Nenhuma arma do diabo vai prosperar contra mim. Mas eu subjugo toda obra maligna debaixo dos meus pés. Eu quero que você ore comigo agora por tudo aquilo que Deus vai falar e reafirmar no seu coração pela palavra que vai ser ministrada agora. Feche os seus olhos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que tudo que o Senhor faz pela sua palavra
e pelo seu Espírito. Senhor, e nesse momento, ó Deus, nesse início de noite, o Senhor agora vem com a sua palavra poderosa, ó Deus, para agir em cada vida. O Senhor é o Deus que abençoa as famílias, o Senhor é o Deus que abençoa a igreja, o Senhor é o Deus que nos protege, nos guarda em segurança, debaixo das suas asas e debaixo do sangue do Cordeiro. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra. Que o nosso coração seja uma terra fértil e que a sua palavra seja uma semente poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero cumprimentar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje é o nosso 6º dia do jejum. Então pega aí o seu livro, no 6º dia. Nós queremos continuar ainda compartilhando sobre o Salmo 91. Você vê como a palavra de Deus é rica, não é? Já são 6 ministrações, e na verdade ainda vai ter mais algumas mais adiante, em que nós estamos compartilhando de princípios espirituais que são colocados no Salmo 91. E nós já falamos para você, eu quero começar repetindo um ponto muito importante. Existem pelo menos 3 atitudes que são mencionadas no Salmo 91, que nos permitem entrar e permanecer no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente. Então, a primeira atitude que nós já compartilhamos com você aqui está no verso 14, que diz, porque a mim se apegou com amor. Então, e a segunda coisa, primeiro, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, nesse versículo, tem 2 atitudes. Primeiro, porque a mim se apegou com amor, por causa disso, vai ser livrado e colocado a salvo. E a segunda, porque conhece o meu nome. Ok? Então, essas 2 coisas são muito importantes. Apegar a Deus com amor, nós já vimos aqui, compartilhamos, é fundamental você ter o senso de que o Senhor, como a galinha que quer ali acolher os seus pintinhos, o Senhor quer envolver você. A segunda coisa, porque conhece o meu nome. Né? Como eu disse aqui anteriormente, tem irmãos que conhecem o nome de todo tipo de celebridade, mas às vezes não conhece o nome do Senhor. Né? E o texto diz que quando nós apegamos a Deus com amor e conhecemos o seu nome, nós somos colocados a salvo. Amém? Colocados a salvo. Tem uma ilustração interessante na Bíblia, que é de Ruth. A Bíblia fala que Ruth, ela era moabita, de Moabe. E os moabitas não podiam fazer parte da congregação do Senhor. Mas a Bíblia fala que ela veio buscar refúgio no Deus de Israel. E por isso, Deus a recompensou. Olha o que é a graça de Deus. Ruth, se você quiser ler na sua Bíblia, Ruth, capítulo 2, verso 12, diz assim, o Senhor, isso aqui é Boaz falando para Ruth, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Olha que coisa impressionante. Quem é que estava precisando? Ruth. Ela veio o quê? Veio oferecer algo para Deus? Não. Ela veio só buscar refúgio debaixo das suas asas. Mas veio a graça do Senhor, porque alguém precisou e veio buscar refúgio, a Bíblia fala que ela ia receber uma recompensa. Quem imaginaria ser recompensado por precisar do Senhor, por precisar da sua proteção? Ruth era alguém que estava passando necessidade, passando fome, e a Bíblia fala que ela veio buscar refúgio debaixo das asas do Senhor, e por causa disso Deus a recompensou. Eu creio que a recompensa que ela recebeu foi se tornar a bisavó do rei Davi e foi colocada na genealogia do próprio Cristo. Por causa de quê? Porque ela fez uma boa obra? Porque ela fez algo extraordinário? Não, porque ela precisou e buscou refúgio. Não é maravilhoso? Essa é a graça do Senhor. Ele quer te guardar e te proteger se você crê e busca refúgio. Isso é recompensa do céu. Mas há uma terceira atitude que eu mencionei várias vezes para você aqui nesses dias, mas hoje eu quero me deter um pouco mais nela, que está no verso 9, não é? No verso 9, a palavra do Senhor disse, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Pois disseste,
o Senhor é o meu refúgio. É importante se apegar a Deus com amor, é importante conhecer o seu nome, mas tudo isso só se torna seu quando você diz, quando você abre a boca, quando você confessa. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Porque você disse, qual o resultado? Fizeste do Altíssimo a sua morada. Então, como que você faz do Altíssimo a sua morada? Quando você abre a boca e fala. Nesses dias, não se envergonhe de falar. Você não tem que falar para ninguém ouvir, você não tem que falar para as pessoas ouvirem, você tem que falar. Pode ser você sozinha, com Deus, e você tem que proclamar. Amém? Por que, pastor, que é tão importante nós falarmos? Porque a nossa fé é liberada por meio das nossas palavras. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, Paulo diz, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também é que falamos. Significa o quê? Porque cremos, nós liberamos a fé. Como nós liberamos a fé? Por meio das nossas palavras. Ninguém pode exercitar fé em silêncio. Se você crê, você precisa de falar. Amém? Uma maneira muito simples. Essa é a maneira como Deus estabeleceu. Nós cremos e falamos. Na verdade, todas as coisas de Deus são recebidas por fé. Mas quando nós falamos. Então, como é que você é salvo? Lá em Romanos, capítulo 10, no verso 9, você deve saber de cor, diz o quê? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ninguém é salvo em silêncio. Você é salvo como? Falando. Se com a tua boca confessares e no seu coração creres, então você é salvo. Essa é a maneira simples como nós liberamos fé para sermos salvos. Então, a maior de todas as bênçãos, a salvação é recebida como? Crendo e falando. Se a maior de todas as bênçãos é recebida crendo e falando, a maneira como iremos receber todas as outras bênçãos é da mesma maneira. Amém? Tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário é seu, é nosso. Mas já percebeu que alguns crentes desfrutam mais do que outros? Você nunca se perguntou por que tem alguns crentes que parecem que são mais abençoados do que outros? Será que é porque eles são mais bonzinhos? Será que é porque eles se comportam melhor? Será que é porque o Senhor dá mais para uns do que para outros? Nada disso. A única diferença é que tem alguns que simplesmente, com simplicidade, abrem a boca e falam. Abrem a boca e confessam. Eles declaram, eu sou abençoado com toda sorte e bênção espiritual. Eles dizem, a bênção do Senhor está sobre mim. Eles recebem as bênçãos todas da mesma maneira como receberam a salvação, crendo e falando. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 11, o que diz lá? Eles, pois, o venceram, esse ou aí é o diabo, eles, pois, venceram o diabo, Satanás, o acusador. Como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O que é a palavra do testemunho? É confessar, testificar o que nós cremos, amém? É declarar em alta voz que nós cremos que Deus é poderoso para cumprir a promessa que Ele nos fez. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Lá em Efésios 5, verso 18, diz o quê? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cantos espirituais. Então, como é que nós somos cheios do Espírito? Falando entre vós. Então, você não vai derrotar o diabo em silêncio. É preciso ter a palavra do testemunho. Também você não vai ser cheio do Espírito em silêncio. É preciso abrir a boca, porque quando você fala com salmos, hinos e cânticos espirituais, o Espírito flui em você. A mesma coisa acontece se você quer hoje habitar debaixo das asas do Altíssimo. Você quer fazer do Altíssimo a sua morada, você precisa abrir a boca e dizer, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Diga hoje, onde você está, diga para sua família, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é quem nos guarda. E eu te garanto, enquanto você fala isso, você está fazendo do Altíssimo a sua morada. Amém? Isso é tão importante. E você tem apenas que liberar a sua fé. Como? Apenas falando.
Pastor, mas é a minha palavra que tem algum poder? Não, não é a sua palavra, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então precisamos de confessar a palavra de Deus. E quando nós confessamos, nós estamos declarando que cremos nessa palavra. Então a confissão é o testemunho da fé com a sua boca. Você concorda com o que Deus diz. Quando você diz a palavra, você está concordando com Deus. Nisso Deus é honrado. Os anjos de Deus virão para fazer cumprir a palavra na sua vida. Amém? Confessar é também testemunhar, testificar que Deus é fiel. Quando você confessa a palavra, você ativa a sua fé. Nós não confessamos para ser verdade. Isso é um princípio fundamental. Muitas pessoas às vezes nos acusam, vocês ensinam confissão positiva. Bom, nós não ensinamos confissão positiva, mas mesmo que ensinássemos, qualquer ímpio sabe que é melhor falar positivamente do que negativamente. Então nenhum crente deveria jamais falar negativamente. Mas nós não ensinamos confissão positiva. Quem ensina confissão positiva acredita que pelo muito falar, ele vai repetir e aquilo virá realidade. Nós não cremos nisso. Isso não está na palavra de Deus. Ok? Nós não queremos o poder da palavra do homem, queremos o poder da palavra de Deus. Nós confessamos porque Deus disse, nós falamos porque já é verdade, não porque vai se tornar verdade. Nós confessamos porque tudo aquilo que o Senhor falou na sua palavra já é realidade. Amém? Então, essa palavra confissão significa falar a mesma coisa no grego. Significa concordar, falar em harmonia. Significa que numa conversa você não discorda. É isso que é a confissão. Em muitos lugares, no Novo Testamento, em Hebreus particularmente, a vida cristã é chamada de a nossa confissão. Ok? Então, irmãos, nesse tempo de tantas notícias, de tantos comentaristas que falam coisas, não é, na televisão, em tempos como esse, você precisa de falar de maneira positiva. Em tempo de tanto pessimismo, fale de maneira positiva. As pessoas do mundo não têm esperança, elas não têm onde aplicar a fé. Você tem. Então tem muito cuidado quando você ouvir na televisão, cuidado, não saia de casa, milhares já morreram dessa doença. É hora de você dizer, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu fiz do Altíssimo a minha morada. Você pode impedir que esses pensamentos criem raiz na sua vida. Tem um ditado antigo, muito verdadeiro. Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. O passarinho aqui são os pensamentos, são as sugestões que vêm de fora. Você não pode impedir, elas vêm, ok? Mas qual o alvo do diabo? Que você deixe que elas façam ninho. Não deixe que palavras negativas, que contradizem o ensino da palavra de Deus, o ensino claro da palavra, tomem espaço na sua mente. Fale a linguagem de Deus. Amém. Fale a palavra de Deus. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu refúgio. De quem que eu vou ter medo? Ou de que eu vou ter medo? Eu não tenho que ter medo de coisa alguma, porque Deus é por mim. Amém. Ele peleja as minhas guerras. Ele já levou as minhas doenças. Amém. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Amém? Deus tem para mim saúde e não doença. Em toda circunstância, ao seu derredor, fale a linguagem de Deus. Reafirme aquilo que você crê. Confessar é testificar aquilo que você crê. É a verdade que você abraçou. Amém? Isso é tão importante. O Senhor planejou que a mensagem do Evangelho fosse levada na forma de um testemunho. Então, nesses séculos, desses 2000 anos, não é? Testificadores, testemunhadores, né, confessores, essas pessoas saíram pelo mundo testemunhando, testificando da obra revolucionária que o Senhor Jesus faz na nossa vida. Como? Simplesmente contando aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que Ele pode fazer em qualquer circunstância, em face de qualquer problema, mesmo que todo mundo diga que não tem jeito, ninguém vai escapar disso, nós vamos escapar em nome de Jesus, porque essa é a promessa de Deus. Para nós estamos guardados debaixo das asas do Senhor. Fale isso cotidianamente. Ensine os seus filhos a falar. Amém? Agora, você não pode confessar daquilo que você não sabe, daquilo que você ignora. Você precisa de ter uma experiência com o Senhor, se você não teve ainda. Você precisa de confessá-lo como seu Salvador. Você precisa de crer na obra que Ele realizou na cruz. Porque a nossa fé está baseada, alicerçada na obra de
Cristo. Toda confissão que nós fazemos está relacionada com a obra que Cristo já realizou. Nós cremos que a obra está consumada. Amém? Você crê nisso? Então, esse espírito de fé é muito importante. A palavra do Senhor nos ensina que a fé é um espírito. 2 Coríntios 4, verso 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso é que falamos. Então veja bem, fé não é uma questão de fórmula, não é uma questão de você aprender uma maneira, 7 passos de como fazer isso ou aquilo. Paulo diz que fé é um espírito. E ele disse que nós temos o mesmo espírito de quem? O mesmo espírito de Abraão, o mesmo espírito de Samuel, o mesmo espírito de Davi, o mesmo espírito dos profetas. É um espírito de fé. Por quê? Porque a fé é contagiosa, porque a fé é espiritual. Quando uma pessoa cheia de fé chega no ambiente, contagia os demais. A atmosfera fica saturada. Mas preste atenção, quando aparece alguém também dizendo 10 razões porque você vai ficar gripado daqui a uns dias, o ambiente se enche de incredulidade e as pessoas se sentem contaminadas com aquela palavra. Por quê? Porque fé é um espírito, ok? Fé é um espírito, medo, incredulidade também. E todos eles são liberados pela sua palavra. Eles contagiam os outros pelo ouvir, mas são liberados de você quando você fala. Então decida hoje liberar um espírito de fé. Um espírito de fé. A palavra do Senhor diz que quando o povo de Israel ia entrar em Canaã, Deus os levou a um lugar chamado Cades Barneia. E lá em Cades Barneia, eles pediram para enviar espias. Deus permitiu. E eles então enviaram 12 espias, um de cada tribo de Israel. A Bíblia fala que depois de 40 dias, eles voltaram. 10 deles tiveram uma atitude, um relatório. O que eles disseram? Não podemos conquistar essa terra, as cidades são fortalezas, as muralhas são muito altas e muito largas, nós somos tão pequenos, nós vimos lá gigantes e nós éramos como que gafanhotos aos olhos dele. Esse foi o relatório de 10 deles, que eram incrédulos. 2, somente 2, Josué e Calebe, falaram diferente. Vamos subir, vamos conquistar a terra. Eles até usam uma expressão muito preciosa, ele diz, como pão podemos devorá-los. Você sabe disso? Quando você entra na batalha espiritual e você vence a batalha, você é nutrido espiritualmente, você é fortalecido, né? E Josué diz, olha, Deus removeu deles o amparo, o Senhor é conosco, Ele está do nosso lado. Mas veja bem, aqueles 10 espias contaminaram toda a nação com o espírito da incredulidade. Mas a respeito de Josué e Calebe, Deus diz que neles havia um espírito diferente. Está lá em Números 14, verso 24. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, um espírito de fé, o espírito de fé. Esse é o espírito que atrai a atenção do Senhor, o espírito de fé. Nós todos que estamos envolvidos nesse jejum, precisamos nesses dias estar contagiados com esse espírito de fé. Espírito de fé. Agora, eu preciso explicar uma coisa para você. Como Jesus fez batalha espiritual? A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11, a Bíblia fala que o diabo veio até Jesus para tentá-lo. E você sabe, primeiro ele chega e fala, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Depois, a Bíblia fala que ele levou Jesus ao pináculo do templo e falou, olha, está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Então pula daqui. Depois ele levou Jesus a um alto monte e mostrou as nações, os reinos deste mundo e falou, tudo isso eu dou para você se você me adorar. Essas foram as tentações do diabo, né? Isso representando as 3 concupiscências dos olhos, da carne, né? Do coração, no espírito. O Senhor foi tentado em todos os níveis. Como o Senhor venceu o diabo? Todas as vezes ele fez a mesma coisa. Ele falou a palavra. Não é que ele pensou na palavra. Não, ele falou a palavra. A palavra de Deus que é eterna, imutável, inabalável. Cada vez que ele é atacado, ele apenas simplesmente respondia o que estava escrito. Na verdade, ele até dizia, está escrito. Está escrito. Por que eu estou te falando isso? Porque muitos crentes querem fazer batalha espiritual baseado na experiência dele.
O diabo vem atacá-lo e vem lançando dúvida no coração dele. Ele fala, não, mas eu fui no culto aquele dia, eu senti o toque de Deus. Não, mas teve um profeta que falou para mim um dia que eu sou ungido de Deus. Presta atenção, isso não tem poder na sua batalha espiritual. Isso é bom para você, ok? Isso vai te alimentar de alguma maneira, mas não é contando isso para o diabo que você vai vencê-lo. Veja, o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus tinha ouvido lá no Rio Jordão? O céu se abriu e o Pai falou para ele o quê? Este é meu filho amado. O Senhor ouviu, eu sou amado, eu sou filho de Deus e Ele me ama. Aí o diabo vem e fala o quê para ele? Se você é realmente filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O Senhor poderia ter falado para o diabo, você não ouviu não? Deus me ama e Ele me disse que eu sou filho dEle. Acabei de ter essa experiência agora. Por que o Senhor não falou isso? Poderia ter falado, porque era verdade. Simplesmente porque aquilo não era a palavra escrita. A maneira como nós vencemos o diabo pela palavra escrita. Você tem que aprender a memorizar o texto da palavra, aprender a usar as promessas da palavra e aprender a fazer como Jesus. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É claro que quando ele fala esse versículo, ele está lembrando o diabo a palavra que saiu da boca de Deus agora mesmo, que é, este é meu filho amado. Ok? Mas o Senhor usa a palavra escrita. Né? Quando o diabo manda ele pular do pináculo, o que ele diz? Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vê, quando o diabo diz, você pode prostrar e me adorar, que eu te dou esses reinos todos, o Senhor falou o que para ele? Arreda Satanás. Às vezes temos que falar arreda Satanás também, mas mantenha a palavra, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A maneira como o diabo venceu foi por meio da palavra. O Senhor Jesus é o padrão para nós. Se Ele precisou de usar a palavra escrita para derrotar Satanás, muito mais você e eu. Muito mais você e eu. Então preste atenção, mais do que nunca nesses dias, essas confissões que nós temos passado para você, alguns que moram aqui em Goiânia pegaram escrito, outros não moram em Goiânia, pode baixar no site da igreja, da Videira de Goiânia, pode pegar no Instagram dos pastores todos, a gente coloca a confissão lá diária, é para você usar a palavra escrita. Ok? Não é uma experiência que você teve, não é uma visão, não é um sonho, não é a palavra que o profeta te deu, não é uma experiência que você teve no culto, não é um corinho maravilhoso que vai levar o diabo embora. Você pode cantar o dia inteiro, é preciso dizer, está escrito. É por que eu estou dizendo isso? Porque muitos irmãos dizem, pastor, parece que não funciona. Não funciona por quê? Porque você resolveu achar que vai vencer o diabo cantando corinho, não vai. Eu vou vencer o diabo porque o profeta falou, também não vai. Você precisa da palavra. Eu estou sendo bem direto e específico com você. A palavra escrita, ok? Então o diabo vai te atacar o tempo inteiro. Você está aí vendo televisão e um comentarista fala, olha, 10% da população vai ser contaminada com o vírus. O que você tem que fazer? Pois ele te livrará do lasto passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e sob as suas asas eu estarei seguro. Você está respondendo. O diabo está falando na boca do comentarista, mas a palavra de Deus está saindo na sua boca. Então, quando você faz isso, está, na verdade, colocando um escudo, proteção. O diabo não pode te atacar e os anjos de Deus vão ser ativados para te proteger. Às vezes é a sua mente que é assaltada por pensamentos de morte, de medo, de pânico, de fobia, e você fica pensando à noite, eu vou morrer, agora acabou, eu vou pegar essa doença, eu estou no grupo de risco. Aí é hora de você pegar o Salmo 91 de novo, que diz o quê? Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, meu Yeshua. Saciar significa que você é que vai dizer quando é que você está farto. Quando você está satisfeito, você tem que dizer para o diabo, eu vou partir o dia que eu estiver saciado, porque o Senhor disse, saciá-lo-ei com vida longa. Longevidade significa vida longa. Pastor, eu conheço tudo isso. Não basta conhecer, tem que confessar, tem que dizer, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. É preciso dizer. No meio de qualquer ataque, de qualquer seta na sua mente, em qualquer ambiente, não tenha receio de ficar do lado da palavra de Deus. Amém. Amém. Provérbios 6:2 diz, estás enredado com o que os teus lábios dizem. Você está preso com as palavras da tua boca. Amém. Fale a palavra de Deus, porque ela vai ser libertação na sua vida. Você vai encontrar muito crente, né? Questionando, né? Falando, não,
esse negócio de confissão, não é bem assim não. Presta atenção, você vai se apropriar por meio da confissão. Confessar é concordar com o que a palavra de Deus diz a respeito de quê? De tudo. O que a Bíblia fala a respeito dos seus pecados? O Senhor diz, jamais me lembrarei. O que a Bíblia fala a respeito da sua enfermidade? Ele já levou sobre si lá na cruz. Pelas suas pisaduras sou sarado. O que a Bíblia fala a respeito dos nossos fracassos? Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus tem uma resposta para cada circunstância. Fique com o que a palavra de Deus diz. Reconheça que é a verdade. Lá em Marcos 4:25, o Senhor Jesus disse, pois ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem, será tirado. Eu já preguei, aplicando esse texto aqui, em muitas circunstâncias. Mas você pode aplicar também para tudo aquilo que você está buscando receber do Senhor. Ok? Se temos e cremos que já temos, mais nós recebemos. Mas se não cremos, até o pouco que nós temos, se perde, é tirado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu gosto sempre de dizer isso. Tem irmãos, aconteceu isso uma vez, uma irmãzinha querida, ela era casada, novinha, devia ter uns 22 anos de idade, e ela teve um bebê. E aí a sua sogra e a sua mãe, pular para dentro da casa dela para ajudá-la. Só que, na verdade, ninguém queria ajudar, queria dominar a casa dela. E o tempo inteiro elas diziam, você não sabe, você é muito nova, você não sabe. E aí, quanto mais ela ouvia que ela não sabia, mais ela se sentia insegura e assustada. Um dia ela me parou aqui no prédio da igreja. Eu falei para ela, filha, quanto mais você crê que é mãe, mais mãe você vai ser. Quanto menos você crê, até o que você tem vai ser tirado. Você tem que crer que você é. Deus te fez mãe. Deus já te deu todas as ferramentas e dons. Você crê nisso? Creio. Então passe a falar isso. Eu sou mãe e sou abençoado. Eu entendo meu filho. Eu sei porque ele está chorando. Eu sei distinguir cada tipo de choro. Como é que você sabe? Não sei. Eu só sei que sei. Está entendendo? Quanto mais você assume que é, mais você é. Tem pastor que é ordenado e alguém fala para ele, ô homem de Deus, ele fala o quê? Não, irmão, não é bem assim, não podemos ter soberba. Não é soberba ser chamado de homem de Deus, eu sou um homem de Deus. Quanto mais eu creio que sou homem de Deus, mais homem de Deus eu serei. Quanto menos eu creio, até o pouco que eu tiver, eu vou perder. Esse é um princípio espiritual, vale para tudo que Deus dá para você. Você é líder, assuma a posição de líder. Você é empresário, fale como empresário. Eu sou empresário. Você é pai, você é mãe, qualquer coisa que você seja. Quanto mais você crê que é, mais você vai ser. Quanto mais você descrê, até o que você tem vai ser tirado. Por que que o diabo convence algumas pessoas de que se ela assumir que é, está sendo orgulhosa. Porque a verdadeira humildade é nunca ser coisa alguma. Presta atenção, eu sou abençoado. Ah, você fala isso, você é arrogante. Não, eu não disse que sou abençoado porque eu sou bom. É só um fato, eu sou abençoado. Eu sou salvo. Ah, mas você não pode dizer, você está querendo dizer que eu não sou? Não, de você, fale você, eu falo de mim. Eu sou salvo. Quanto mais eu digo, mais salvo eu sou. Eu digo, eu tenho uma unção. Eu tenho uma unção, o Senhor me deu uma unção. Quando eu falo, a unção flui. Ah, mas você está falando isso? Você está querendo dizer que outros não têm? Não tem nada a ver com a vida dos outros. Ah, então você é arrogante? Também não, porque se eu falar que eu não sou o que eu sou, estou mentindo. Entende? Não é humildade negar o que Deus já fez na sua vida. Assuma o que Deus já fez. Confesse a bênção de Deus na sua vida. Eu sou guardado, eu sou abençoado, eu sou ungido. Amém. Amém? A palavra do Senhor declara a meu respeito. Não é orgulho. Na verdade, isso é fé. Amém. Amém? Fé. Pastor, mas eu não estou vendo. Pois é, as pessoas do mundo primeiro precisam ver, tocar, sentir, porque elas andam pelos sentidos. Aí elas dizem que são abençoadas. Nós não. Nós cremos primeiro. Eu sou abençoado. Eu não estou vendo a bênção. Espera que você vai ver. Porque eu já sou abençoado. Ok? A promessa do Senhor em Efésios, capítulo 1, verso 3, é que nós somos abençoados, já somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Ok? Um outro equívoco que algumas pessoas têm com relação a esse princípio de fé. Algumas pessoas acreditam o seguinte, elas pensam assim, se eu crer por alguma coisa, tempo suficiente, se eu crer por aquilo, no fim aquilo vai virar realidade. Esse é um equívoco.
A Bíblia não fala nada disso. Isso não é fé. Não é fé na perspectiva divina. Do ponto de vista de Deus, você já é, já tem. Você não crê para se tornar. Eu não tenho que ficar crendo aqui até... Não, eu creio porque já é, já se tornou. Eu sou suprido, eu sou abençoado. O anjo do Senhor já está ao meu derredor. Essa é a maneira como Deus faz. A obra está sempre pronta, consumada. Amém? Então, não fique esperando os sintomas de uma doença desaparecer para declarar que é curado. Você já é curado. Quanto mais diz que é, mais você será. Quanto menos diz, até o pouco que você julga ter, vai se perder. Haja como se. Eu sempre oriento as pessoas a fazerem assim. Viva como se. Olha, eu acordei hoje, eu não estou me sentindo muito feliz, mas eu vivo como se. Eu não estou me sentindo muito animado hoje, mas eu vivo como se tivesse animado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, viva como se você já fosse próspero. Oferta como alguém que já é próspero. Comece a planejar a sua vida, viagens, passeios, férias, como alguém que é próspero. Entendeu? Quanto mais você age assim em fé, mais essas verdades se tornam visíveis e materiais diante de você, porque elas já são realidades no mundo espiritual. Tem muita gente que fica esperando o dia que a promessa vai se cumprir e eles vão ser prósperos. Mas a fé declara que você já foi enriquecido nele. Amém, Jesus. Foi enriquecido nele. Vou encerrar lendo com você 2 versículos. Lá em Joel 3,10 diz: Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Olha a ordem de Deus. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o pobre, eu sou próspero, eu sou enriquecido, porque em tudo eu fui enriquecido nele, em toda palavra. Amém? Então, essa é a vontade de Deus. Se você hoje está com medo, declare isso. Eu sou protegido. Aleluia. O Senhor é o meu refúgio. Eu fiz do Altíssimo a minha morada. Amém? Tudo isso é loucura para as pessoas lá fora, né? Pessoas que às vezes estão me ouvindo na internet, que ainda não são convertidos, eles ficam enlouquecidos, eles acham que eu sou um irresponsável de ensinar essas coisas, mas eu não sou, estou ensinando a verdade da palavra de Deus. É preciso que você hoje se posicione dessa maneira. Não importe se outros eventualmente criticarem você, sempre vão criticar aqueles que creem, porque falamos de coisas que não são visíveis, elas são invisíveis, mas nem por isso deixam de ser reais. Não é porque não vejo que não é real. Paulo disse que as coisas invisíveis são eternas. Amém. Aquelas que nós vemos são passageiras. Vai passar tudo. Vai passar epidemia, vai passar coronavírus, vai passar essa gripe, ninguém vai lembrar disso. Mas a verdade de que você é guardado por Deus permanece para sempre. Amém? Nesse espírito de fé, vamos participar da mesa do Senhor com o pastor Marcos Mota, uma declaração de fé. Nós temos o costume de fazer declarações diante do pão, do cálice, por quê? Confissões de fé materializam realidades na nossa vida. Glória a Deus. Meus irmãos, pastor Aloysio, ele hoje, agora nessa mensagem, ele falou a respeito de algumas características e princípios de como nós devemos nos proceder em fé. E ele falou a respeito do espírito da fé. E ele citou aqui um versículo que está lá em Ruth, no capítulo 2, versículo 12, que diz o seguinte: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, cujas asas vieste buscar refúgio. Então, nesse tempo de jejum, nós temos buscado refúgio no Senhor. Aí no versículo 13, acontece algo tremendo. Ela diz, ela libera a palavra de Deus e diz, aí Ruth diz: tu me favoreces muito, Senhor meu. Todas as vezes que nós buscamos o refúgio no Senhor, nós somos favorecidos. É tempo de você ser favorecido pelo Senhor. Aí, no versículo 14, acontece algo tremendo. Boaz, então, pega Ruth e fala para ela: olha, na hora de comer, Boaz disse para ela: achega-te aqui e come o pão e molhe no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos seus segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Deixa eu falar algo para você. Olha, todas as vezes que nós
nos achegamos ao Senhor e liberamos a palavra da fé, no espírito da fé, algo tremendo acontece na nossa vida. Deus coloca diante de nós um banquete espiritual, representado pelo pão e pelo vinho. Por isso eu quero que nesse entendimento espiritual você possa participar, todos nós possamos participar desse momento tão poderoso que é a ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, uma vez que nós compreendemos, uma vez que nós entendemos isso, nós podemos então declarar. E eu queria que você erguesse o seu pão, você pode fechar os seus olhos se você quiser, amém? Mas ergue o seu pão e repita comigo, fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, este pão, ele é o teu corpo, que foi moído na cruz, e que pelas suas pisaduras eu sou sarado, eu recebo vida, eu recebo vigor, eu recebo proteção, nada pode tocar o meu corpo, porque o Senhor levou sobre si toda dor e toda enfermidade. Da mesma maneira, você pode erguer o seu cálice e repetir comigo, fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, este cálice, ele é o teu sangue, que foi derramado na cruz, como sinal da nova aliança, a nova aliança, não do merecimento, não da obediência, mas do favor, da graça do Senhor. Por isso eu declaro que ao tomar este cálice, eu sou santificado, eu sou justificado. Eu creio que toda dívida que constava a meu respeito foi paga naquele dia, lá na cruz. O Senhor pagou a minha dívida. Por isso hoje eu posso pisar na cabeça do acusador e dizer: nenhuma acusação há sobre a minha vida. Eu como agora o meu pão e eu tomo agora o meu cálice como a prova desse banquete espiritual que o Senhor colocou para mim todas as vezes que eu busco nele o seu refúgio. Amém, meus irmãos? Vamos participar desse momento tão precioso, amém? Coma do pão e beba do cálice do Senhor. Pastor Luiz, Aleluia. Quer falar alguma coisa? Quero falar algo. Tenho algumas palavras aqui para você, está me ouvindo? Talvez você está enxergando o seu maior problema, mas o Senhor manda te falar que essa é a sua maior oportunidade. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para te levar a alcançar aquilo que você tem sonhado. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu quero declarar essa palavra na sua vida. Amém. Tome essa palavra como verdade. E eu creio que aquilo que você tem ansiado vai se cumprir. Amém. Pastor Luiz, eu tenho uma palavra de Deus para o senhor também. Obrigado. Eu senti no espírito uma porção triplicada. Aleluia. Isso que veio no meu espírito, é uma porção triplicada. Para o senhor, pastor Marcos Mota, Deus vai gerar uma circunstância, eu percebo, né? Que vai resolver todo o negativo que talvez o senhor está esperando para esse tempo. O senhor vai sair positivo. Pastor Francisco, sinto no espírito que a mudança foi para trazer vida. Teve 3 mudanças na vida do senhor que foram marcantes. E essa foi a mudança para trazer vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Você certamente está orando, faz bem em orar, por proteção contra todo ataque de enfermidade,
mas também nós estamos orando por você para que você seja próspero. Enquanto todo mundo está esperando um tempo de recessão, um tempo de desemprego, você será surpreendido. O Senhor vai te surpreender, porque você veio buscar refúgio debaixo das asas do Altíssimo. Então, nesses dias, mantenha o seu coração firme nessa fé. Se você já tem recebido um milagre do Senhor, amém? Entra aí, pode ser no YouTube, pode ser no Instagram. Entra, conta rapidamente o que Deus tem feito na sua vida. Nós também queremos ser encorajados e queremos que outros saibam o que Deus está fazendo nesses dias. Amém? Que o Senhor possa abençoá-lo. Nós estamos juntos amanhã. Amanhã é domingo e o nosso culto é às 10 da manhã. Ok? Nós transmitimos às 10, ele fica disponível todo dia, até o outro dia, para quem quiser assistir no Instagram, mas no YouTube fica muito mais do que isso. Amém? Então até amanhã às 10 da manhã.